Salve nação, saudações! Temos aqui a entrevista coletiva do Felipe Luiz pós-jogo. Flamengo 1, Deportivo Táchira 0. Flamengo classificado em segundo lugar no grupo C da Libertadores e tem sorteio da Libertadores na segunda-feira. Vamos lá pro vídeo, deixa o like para ajudar, para fortalecer, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, vamos lá. Oi Felipe, aqui Sérgio Lobo. Não é a primeira vez que a gente repara, e várias fotografias hoje, imagens do primeiro tempo, principalmente do primeiro tempo, que só tinha o Rossi da intermediária para trás. Eram 21 jogadores da altura ali da intermediária, daquele bloco central para trás, e o Flamengo com a bola, quer dizer, foi um ferrolho, né? Digamos, nessa exposição muito grande do time venezuelano, que veio aqui já eliminado, enfim, para fazer isso mesmo, para se defender. E o Flamengo já, em outras oportunidades, contra times do Campeonato Brasileiro, já teve esse tipo de dificuldade. Como é que você avalia essa questão para melhorar em relação ao futuro próximo, contra adversários que podem vir repetir esse tipo de esquema contra o Flamengo aqui mesmo no Maracanã? É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. Vimos o Manchester City na final contra o Crystal Palace, bloco baixo. Todo time do Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, não conseguiu entrar. Isso sempre que um time vem para se defender é uma opção, mas esse time também sabe jogar, também nos colocou em algumas dificuldades com bola, mas claro, temos que continuar criando esses mecanismos, essas soluções para dar para os jogadores, para eles poderem terem mais chance de finalizar. Se eu não me engano, eu vi nas estatísticas, foram 20 finalizações, com 10 dentro da área nunca vão ser muito claras, né? Mas no final o objetivo era ganhar e conseguimos. Felipe aqui, Fernanda Pisotti da Rádio Band News FM. O Flamengo começou no primeiro tempo pressionando bastante, a gente já até te perguntei sobre isso, né? Sobre a questão de cercar bem a área, e você tinha dito que faltavam jogadores determinantes, e no primeiro tempo o Flamengo também fez essa pressão e não conseguiu converter em gols, até saiu vaiado pela torcida, enfim. Mas o que eu queria ressaltar é a ansiedade. A gente notou um pouco, assim, um time um pouco ansioso, né? Especialmente no primeiro tempo, tentando abrir logo o marcador e não conseguiu. E aí isso foi complicando, você acha, o jogo do Flamengo? Assim como no final do segundo tempo, quando o Rossi faz a defesa, já estava todo mundo ali meio que desesperado, ali, mais ou menos? Não, bom, desesperado não é a palavra certa, mas já tinha, enfim. É claro que havia ansiedade, claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo onde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade, ela sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Eu, como treinador, posso tentar o máximo possível tirar, mas dentro do campo os jogadores percebem, e como você bem falou, começamos com uma pressão forte. O time deles, eu sempre penso que no futebol é mais fácil destruir que construir. Destruíam bem nossas jogadas, nos bloquearam bastante e não conseguimos criar essas chances claras, e isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. No intervalo tentei tranquilizar um pouco esse sentido, o time melhorou, encontrou o gol e ganhamos o jogo. No final, normal também que time no mundo que não sofre finalizações, ou sei lá, que passa um jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegaram por forma de escanteio, tivemos chances de tirar a bola, não tiramos, e no final sofremos, mas para isso também está um grande momento do Rossi aí. Felipe, aqui à sua esquerda. Queria saber de você se você considera o teu elenco de um tamanho ideal para uma temporada como essa de 2025, que você ainda tem, além das 3 principais competições, esse Super Mundial pela frente. E qual era também o teu sentimento nesses minutos finais da partida, com a pressão empregada pelo Deportivo Táchira, quando o técnico coloca atacantes em campo e ainda depende de uma defesa salvadora do Rossi, que até agora a gente nem sabe se estava impedido ou não, mas criou todo aquele frisson ali em torno daquele lance?
Qual foi a primeira pergunta que você fez? Desculpa. Se você considera que o elenco tem o tamanho ideal. Eu acredito que sim. Para mim, um elenco ideal tem que ter 25 jogadores. Com certeza, nessas janelas, né, de transferências, chegarão peças para reforçar, sairão outras, o que é absolutamente normal, e o que nós temos que continuar aumentando é a qualidade do elenco. O número de jogadores está suficiente. E depois, o sentimento para mim de vitória, de orgulho heróico, 10 dentro da área defendendo e sabendo sofrer, e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói, é uma vitória. Eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre. Não é fácil ganhar. E dou muito valor a ganhar, a passar, sem esquecer. Não podemos esquecer que esses jogadores jogaram domingo, 4 da tarde, no campo sintético do Palmeiras contra o líder do Campeonato Brasileiro, e hoje, 3 dias depois, estavam no campo, alguns no sacrifício, e então é uma vitória sim que temos que comemorar. Felipe, boa noite, parabéns pela classificação. Natália Brasil, Damas do Esporte. Aproveitando até o que você falou agora no final da sua resposta, você falou que alguns jogadores hoje foram para o campo com um certo sacrifício. A gente tem o Alan voltando de lesão, o Gerson, né, ficou aquela dúvida ali, também precisou ser substituído. Então, queria entender a sua opção para os 11 iniciais que foram a campo, e também tentar entender um pouquinho o Deportivo Táchira não marcou nenhum ponto ao longo da fase de grupos. Você já falou que não existe jogo fácil, e eu concordo com você, principalmente na Libertadores, mas será que naquele momento ali não era talvez tentar colocar um time um pouquinho mais ofensivo? Queria entender por que você fez a escolha por um jogador, o Everton Araújo, que tem uma característica um pouco mais defensiva. Obrigada. Entender os seus primeiros 11 e a substituição. Não vou responder essa aí primeiro. Um pouco mais ofensivo o time tinha. O time tinha Léo Ortiz, Léo Pereira e Alan, que ficavam atrás. Tinha Wesley e Alexandre, que passavam para o ataque. Gerson, que passava para o ataque. Michael, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. Atacando com 7 jogadores. Mais ofensivo que 7 jogadores, difícil. Muito difícil. Então, muitas das vezes tinham 6 e o lateral vinha por dentro. Então, como eu falei, muitas das vezes um adversário que se fecha com os 10 dentro da área, temos que tentar entrar por outras formas, com chute de fora da área, com cruzamentos, com bola parada. É o jeito de entrar numa defesa que tá tão fechada e tão bloqueado. Mas assim, colocar mais jogadores para o ataque. O Everton Araújo entrou depois. Essa é outra, né? Você perguntou do 11. Gerson, problema no joelho, várias lesões. Tivemos Bruno Henrique também, que chegou no jogo sem condições. Alan, que depois de 3 semanas parado voltou para o jogo hoje. Varela acabou de volante. Tivemos o Alexandre, que teve que repetir o jogo também. Não estava nas melhores condições. Muitos, eu não vou lembrar todo. Pedro voltando de lesão, vocês já sabem. Então tem todos esses jogadores. Para mim, eu tenho que exaltar o meu elenco, os meus jogadores. Eu tenho que falar da força que eles têm, da ambição que eles têm, que eles querem ganhar, eles querem sempre o melhor, querem trabalhar, querem jogar todos, e me deixa orgulhoso de liderar esses jogadores. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfo, canal Papo Brasil, Rubro Negro, Revista Placar. Parabéns pela vitória. Felipe, a maioria dos times que o Flamengo enfrenta costuma jogar de uma forma mais retancada, digamos assim. Hoje o Táchira veio com uma linha de 5, como você falou, às vezes virava uma linha de 6 até uma linha de 7. Eu queria entender porque o Flamengo muitas das vezes acaba não finalizando de fora da área. A gente teve ao todo 4 chutes a gol de fora da área, nem todos passaram perigo, que eu me recordo, só os 2 do Alan, ainda no primeiro tempo. Por que o Flamengo encontra tanta dificuldade, muitas oportunidades para chutar de fora da área? Às vezes a equipe não finaliza da forma que deveria finalizar, né? E também, já aproveitando, você perdeu a Arrascaeta, né? Pro jogo das oitavas, ele estava pendurado. Queria que você falasse um pouquinho, sei que ainda falta um pouquinho, mas como que vai ser a ausência desse jogador tão importante? Obrigado. Sobre o chute de fora da área, porque, primeiro, característica dos jogadores. Nós temos o Luiz Araújo, Pedro, que tem característica de chutar de fora da área.
E o resto é mais associativo, tem menos força no chute, ou não se sentem tão confortáveis, ou não tiveram chances claras de poder chutar de fora da área, porque também o adversário ele tenta bloquear. E quando o adversário tenta bloquear um chute fora da área, abrem outros espaços, e eles optam por se associarem. Mas isso é uma escolha dos jogadores, né? Unicamente dos jogadores. A gente treina tudo, treina chutes dentro da área, tabelas, chute de fora da área, treina tudo, e o jogador dentro do campo é o que toma as decisões. E pro Arrascaeta na volta, nunca desculpa, né? As lesões ou suspensões, então temos um elenco qualificado para poder fazer um grande jogo sem ele. Felipe, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O objetivo foi alcançado, no final do jogo bem intenso ali, com uma defesa do Rossi que evitou até a eliminação. Qual é a lição que fica dessa primeira fase da Copa Libertadores, né? E vai ter uma parada grande até a volta agora nas oitavas de final, mas qual a lição que fica e o que fica de aprendizado também para as fases decisivas? O calendário vai afunilando depois do Mundial, das Copas, enfim. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, né? A dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. Mas até lá, até as oitavas ainda falta muito tempo. E cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente, é uma viagem diferente e até lá ainda, como eu falei, temos muito ainda para percorrer. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela classificação, mesmo chorada, né? Difícil. Mas o que você acha que agora o Flamengo vai ter um tempo até as oitavas, o Super Mundial, ainda tem jogo no Campeonato Brasileiro? Assim, logo depois do jogo, eu sei que é difícil para pensar em qualquer outra coisa, mas o que, em princípio, você ressalta logo, o Flamengo precisa melhorar, você já detectou, para a próxima fase com adversários mais difíceis? Minha cabeça está unicamente agora no Fortaleza. Próximo jogo, domingo, um jogo onde a gente pode continuar vivos, né, no Campeonato Brasileiro, aí lutando pela parte de cima da tabela. Melhorar, sempre temos a melhorar. Todos os jogos nos dá pistas de onde a gente pode evoluir e melhorar como equipe. Muito bem, temos aqui as atuações. Rossi e Léo Pereira são os melhores em vitória sofrida. Que sofrimento! Se não for sofrido, não é Flamengo, né? É assim que muitos falam, né? E eu vou falar que é assim mesmo. Que sofrimento! Meu Deus do céu! Rossi salvou o Mengão. Muito obrigado, Rossi. Você é o melhor goleiro do Brasil hoje. Sem trabalhar no jogo inteiro, salvou no fim em chute cara a cara com Cano. E foi decisivo para a classificação. Tá aí, essa é a nota do Rossi. 9.4, Wesley 4.2, não fez um bom jogo, nem vou ler. Léo Ortiz fez um bom jogo, hein? 7.1, foi bem seguro, salvou um cruzamento rasteiro perigoso no segundo tempo. Eu lembro desse lance, salvou mesmo, cara, seria o gol do Deportivo Táchira. Muito obrigado, Léo Ortiz, salvou. Léo Pereira fez o gol, né, cara? Nos deu a vitória, né? Junto com o Rossi, os melhores, né? 8.6 para o Léo Pereira, herói da classificação ao marcar o gol da vitória, né? Ele até recebeu aquela plaquinha da Conmebol como herói do jogo, né? Alexandro fez uma boa partida também, mais um bom jogo dele. A nota dele sempre é estabilizada, né? É estável. 7.1, uma nota pelo futebol jogado pelo Léo Ortiz, vem jogando bem. Ou pelo Alexandre, vem jogando bem. Alan, 6.0, achei que fez um bom jogo também. Muito seguro, melhorou bastante, né? Depois que ele saiu, parece que o Flamengo sentiu um pouco o meio-campo, né? O Everton Araújo não entrou na mesma altura que estava jogando o Alan. Só que é compreensível porque ele vem de lesão, né? Ele não poderia jogar o jogo todo. Varela, nota 6.5, entrou no meio do campo, entrou no segundo tempo. Gerson, no sacrifício, né, cara? Ele foi para esse jogo aí porque era um jogo importante, né? Nota 7.0. O Gerson saiu machucado contra o Palmeiras e ele fez um sacrifício para estar jogando hoje. Então, merecido aí, a nota 7.0. Ayrton Lucas entrou no segundo tempo, sem nota. Arrascaeta, nota 4.
O Arrascaeta não jogou bem, cara. Mas não tem como criticá-lo, né? Porque ele vem fazendo uma boa temporada, mas hoje ele não jogou bem. Everton Araújo, 5.5. Luiz Araújo, 7.0. Deu assistência para o gol do Léo Pereira, né? Cobrando a falta. Pedro, 4.5. Também não fez um bom jogo. Pedro ainda não se firmou, galera. E é compreensível, né, cara? O cara tá voltando de uma grave lesão, é compreensível, né? O Wallace Ian, 5.5. Entrou com muita vontade, né? Entrou fazendo barulho. Michael, 5.5. Bruno Henrique, 6.5. Entrou e já mudou a cara do jogo ali no comecinho do segundo tempo, criando oportunidades pela ponta esquerda. Felipe Luiz, 5.5. E é isso, galera. Flamengo classificado. Muitas pessoas falam o seguinte, né? Que o importante não é como vence. O importante é vencer, né? O Flamengo venceu, então isso é o mais importante. E vai melhorar, cara. Pro mata-mata, pras oitavas de final, vai melhorar. Vamos acreditar, né? Esse time é bom. A gente já viu esse time jogando grandes jogos, apresentando um bom futebol. Contra o Palmeiras foi legal, contra o Corinthians, contra o Juventude, contra o Botafogo, pela Supercopa, contra o Atlético Mineiro no ano passado. Esse time é bom. Vamos ter fé que vai encaixar na Libertadores, né? Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Peço perdão, peço desculpas por alguma coisa aqui no vídeo, se não ficou legal, é porque tá muito tarde, é de madrugada e bate aquela canseira, tá bom? Deus abençoe. Saudações. Fui.